Deus querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui estarmos, que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós, que possamos aproveitar bastante o encontro da noite. Obrigada, Senhor, graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Valéria Cristine. Vamos lá, Valéria. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Falando do Laje, né? Laje é um exemplo de uma obra de amor, né? Porque é o Laje foi criado aqui pelo Centro Espírita Friburguense há alguns anos, né? Com essa preocupação já de acolher as pessoas. Então a gente tem lá aqueles vovozinhos. Então assim quem tem a oportunidade ou teve nos últimos tempos de ir visitar o Laje, realmente o trabalho que vem sendo feito lá é maravilhoso, porque é dedicação. Então, assim, as instalações, todo o cuidado com aqueles idosos, a gente sabe, né, o quanto eles precisam de amor. Então, é realmente uma obra de amor. Nada mais do que a gente começar esse assunto de falando de amor, citar o Laje, que realmente é uma grande obra de amor, né? Vamos, então, estudar um pouquinho, né, sobre amar o próximo como a si mesmo. É o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, e é um capítulo extenso. A gente vai estudar só algumas partes aqui, para a gente refletir um pouquinho sobre a lei de amor, né? Que ainda nosso estágio evolutivo, a gente ainda entende de uma maneira com muita dificuldade, né? A gente acha que amor é apego, amor é posse, a gente não sabe muito bem ainda praticar essa lei de amor. Então, cabe essa reflexão aí na noite de hoje para a gente aprender mais um pouquinho. Então, vou começar aqui a leitura de uma parábola para a gente começar a falar desse amor, da lei de amor, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Tratai todos os homens como quereis que eles vos tratem. Né? Então a gente já começa a entender. Primeiro, né, a gente vai dividir um pouquinho aí o estudo nessas duas partes. Primeiro mandamento, vamos focar primeiro nesse, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o primeiro mandamento. E eu acho que uma das grandes contribuições que a doutrina espírita, né, é a gente entender Deus de uma forma diferente. Tanto é importante porque foi o primeiro questionamento que Kardec fez aos espíritos, né? O que é Deus? Vejamos bem que não é quem, porque quem é um pronome que personifica. Então seria uma pessoa, não. É o que é Deus, né? E os espíritos vão responder. É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né? E aí eles vêm falando dos atributos divinos, que é infinitamente... Deus é infinitamente justo, sábio, misericordioso, é puro amor, né? E a gente começa a desconstruir aquela ideia que a gente vem tendo de Deus ao longo aí da história da humanidade, de ser um ser vingativo, um ser que tem preferências, né? Um ser que está aí jogando dados, que está aí observando cada ato que a gente faz para nos punir ou para nos castigar. A gente começa a desconstruir essa ideia que a gente tem de Deus. De Deus ser, né, aquele senhor barbudo que fica sentado lá na nuvem, né, apontando o dedo. A gente tem uma visão muito ainda primária, né? Então, os espíritos já começam esse esclarecimento, já começam a doutrina nos esclarecendo isso, né? Nos explicando isso. E aí,
A gente vai ver um pouquinho isso no Livro dos Espíritos, na Gênesis também. Vamos aprofundar esse amar a Deus. Porque para a gente amar, a gente precisa compreender, né? A gente não tem que temer a Deus. A gente tem que compreender Deus, claro, dentro da nossa capacidade, da nossa limitação. Mas amar é isso, é entender, é compreender como Deus age na nossa vida, como as coisas acontecem. É preciso que a gente entenda isso, né? Temer. Quem teme tem medo. A gente não pode temer a Deus. A gente tem que compreender, a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas. E como consequência, amar também toda a sua criação, tudo que ele criou, né? E aí a gente começa aqui no Livro dos Espíritos, no capítulo 2, que fala das penas e gozos futuros, dentro do item que trata da intervenção de Deus nas penas e recompensas. Aí, a questão 963 do Livro dos Espíritos. Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Não é ele demasiadamente grande e nós muito pequenos para que cada indivíduo em particular tenha a seus olhos alguma importância? Né? Porque Deus, a gente vê que é infinitamente justo e bom, misericordioso, grandioso, inteligência suprema. E ele se ocupa de cada ato da nossa vida, né? Não parece uma coisa insignificante, né? E a resposta: Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. Nada é demasiado pequeno para a sua bondade, né? Vamos seguindo, 964. Deus tem a necessidade de se ocupar de cada um dos nossos atos para nos recompensar ou nos punir? A maioria desses atos não são para ele insignificantes? Né? Olha o questionamento que Kardec faz e os espíritos vão responder. Deus tem as suas leis que regulam todas as vossas ações. Se as violardes, a culpa é vossa. Sem dúvida, quando o homem comete um excesso, Deus não estende um julgamento para ele, dizendo-lhe, por exemplo, tu és um glutão e eu vou te punir. Mas ele traçou um limite. As doenças e, por vezes, a morte são consequências dos excessos. Eis a punição. Ele resulta da infração da lei. Assim se passa em tudo. Então a gente vê que, na verdade, Deus realmente é infinitamente sábio, justo. E toda a sua criação, todas as suas leis também têm essa característica de ser perfeitos, de nos ajudar a entender e compreender, né? As leis de Deus, elas são imutáveis, elas existem. Nós, espíritos que fomos criados, simples e ignorantes, com a nossa caminhada evolutiva, com o nosso aprimoramento, vamos galgando esse entendimento, essa prática dessas leis, né? Porque se não fosse assim, se Deus derrogasse as suas leis em favor de um povo, ou em favor de um ou outro, isso seria uma bagunça, né? Seria um caos, mas não. São leis imutáveis, leis de amor, leis que nos auxiliam na nossa caminhada. Mas, pouco a pouco, nós vamos aprendendo sobre essas leis, nós vamos colocando essas leis de amor em prática. Por isso que nós estamos aqui encarnados, né? Por isso que há um processo criado por Deus maravilhoso, que é o processo da reencarnação. Ou seja, a gente vem, né? Nós somos espíritos eternos, imortais, e viemos para cá. Encarnar para quê? Para a gente aprender, para a gente evoluir. Ninguém está aqui sendo punido ou castigado, ou largado aí a própria sorte, ou Deus está lá, tipo, igual que eu brinco, né? Com um caderninho lá anotando. Deixa eu ver o que a Ângela está fazendo hoje. Não funciona assim. São leis gerais que regem tudo. E nós estamos submetidos a essa lei. E vamos voltar aqui só para a gente entender algumas palavras que a gente escuta aqui, né?
e podem soar meio estranhas. Ó. Deus tem as suas leis que regulam todas as vossas ações. Se as violardes, a culpa é vossa. Ou seja, culpa no sentido de responsabilidade. Não de ser culpado, não. É de nós sermos responsáveis por essa evolução, por buscar entender e praticar essas leis, né? Sem dúvida, quando o homem comete um excesso, Deus não estende esse julgamento para ele. Por exemplo, tu és um glutão, eu vou te punir. Mas ele traçou um limite. As doenças e por vezes a morte são consequências dos excessos. Eis a punição. Né? Punição aqui a gente pode entender como consequências das nossas atitudes. Né? Consequências. Toda ação nossa, ela gera uma reação. Toda ação nossa, ela gera um movimento na nossa vida, na vida do nosso próximo. Né? Então, a punição no sentido da consequência. Né? Assim se passa em tudo. E aí continua agora um comentário de Kardec. Todas as nossas ações são submetidas às leis de Deus. Não há nenhuma delas, por mais insignificante nos pareça, que não possa ser uma violação dessas leis. Se sofrermos as consequências dessa violação, não nos devemos queixar de nós mesmos, que nos fazemos, assim, os artífices de nossa felicidade ou de nossa infelicidade futura, né? Então aqui, ó, né? Se sofrermos as consequências dessa violação, não nos devemos queixar senão de nós mesmos, né? Isso é o quê? Isso é o livre-arbítrio, que é uma conquista nossa. Nós somos livres para fazer as nossas escolhas. A gente aqui nesse último mês, né? A gente tem tido muitas palestras falando sobre isso, né? O Rogério, semana passada, falando sobre livre-arbítrio, fatalidade. Muito boa a palestra, então está acessível aí nos canais para ser assistida. Sueli falando sobre relacionamentos, que também foi muito boa, né, no dia aí dos namorados. Também falando da escolha das provas, né? Na terça-feira ela está estudando. Na terça-feira à noite do nosso estudo, nós estamos estudando sobre isso. Fatalidade, escolha das provas, livre-arbítrio. Isso é uma conquista do espírito, isso é importante. Porque nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, né? E temos que assumir as consequências. Isso é que para nós aí já fica um pouquinho mais complicado, porque a gente tem uma tendência humana de terceirizar, né? Ah, eu fiz isso porque fulano fez aquilo, né? A gente se justifica, a gente quer terceirizar a nossa responsabilidade. E é claro que a gente, né, nós somos espíritos imperfeitos. Então, a gente está aí no desenvolvimento do nosso livre-arbítrio. Então, muitas vezes, a gente não vai fazer escolhas que são boas, né? E está tudo bem, isso acontece. O erro faz parte, né? Em muitas situações da nossa vida, quando a gente tem um resultado aí que a gente não espera, é porque aquilo ali traz um grande aprendizado. Às vezes a gente está insistindo em querer conquistar uma situação, agindo de uma determinada maneira, e a gente não alcança o resultado que a gente quer. Então a gente culpa a sorte, eu sou uma pessoa de má sorte, né? Isso é uma fatalidade. Não é bem assim, né? A doutrina, quando a gente estuda, quando a gente se aprofunda, a gente vai vendo que a gente é livre para agir, mas também tem que ser responsável por assumir essas escolhas, né? Esse é o processo. A gente vai se desenvolvendo, vai aprendendo, né? O nosso livre-arbítrio não é absoluto, ele está se desenvolvendo. Em verdade, se torna sensível pelo seguinte apólogo. Aqui vai ser um exemplo que Kardec vai dar, que a gente vai entender bastante isso, né? Kardec aí com a sua forma didática de nos esclarecer. Um pai dá a seu filho a educação e a instrução, ou seja, os meios para saber conduzir-se. Cede-lhe um campo para cultivar e lhe diz: eis a regra a seguir e todos os instrumentos necessários para tornar fértil o campo e assegurar a tua existência. Dei-te a instrução para compreenderes essa regra. Se a seguires, o campo produzirá bastante e te proporcionará o repouso na velhice.
Se não as seguires, nada produzirás e morrerás de fome. Dito isso, deixo agir à vontade. Não é verdade que o campo produzirá na razão dos cuidados que se dispensar à cultura e que toda negligência redundará em prejuízo da colheita? O filho será, portanto, na velhice, feliz ou infeliz, segundo tenha seguido ou negligenciado a regra traçada pelo pai. Deus, ainda mais previdente, porque nos adverte a cada instante se fazemos o bem ou o mal. Envia-nos espíritos que nos inspiram, mas não os escutamos. Há ainda outra diferença, e que Deus dá ao homem, um recurso, por meio das novas existências, para reparar os seus erros do passado. Ao passo que o filho, de que falamos, nada terá se empregar mal o seu tempo. Né? Olha que interessante esse exemplo, né? Porque é isso que acontece. Nós somos instruídos, nós somos ajudados, mas temos que fazer a nossa parte, né? O que muitas vezes acontece na nossa vida, numa situação de comodismo, ou que a gente se vitimiza muito de reclamar da vida, eu não sei por que isso acontece comigo. Não é a pergunta por quê, para quê, né? Quantas vezes na nossa vida as lições, as experiências, as pessoas trazem o que a gente precisa trabalhar, né? Nós somos um campo a ser cultivado. Nós somos um espírito que precisa do conhecimento, que precisa da instrução. Para quê? Para nos ajudar a crescer, a evoluir, né? Então a gente tem as oportunidades, só que às vezes a gente insiste. E aí a gente fica querendo que a ajuda caia no nosso colo, né? A máxima é: ajuda-te e o céu te ajudará. Como a gente pode se ajudar? Fazendo o que a gente está fazendo aqui, essa noite. Vindo buscar esclarecimentos, estudando a doutrina espírita, utilizando todos os recursos que a gente tem na ciência, na medicina, buscar o autoconhecimento, né? Que é tão importante. É imprescindível a gente compreender isso, porque essa busca vai nos levar, né? Vai nos levar às respostas que a gente precisa. E as respostas, elas estão aqui, dentro de nós, né? Só que a gente precisa buscar esse entendimento. E a gente precisa também ter atitude. Porque a gente quer que as coisas mudem na vida da gente e a gente fica esperando que as coisas venham de fora, né? Que o mundo mude, que a economia melhore, né? E a gente vai se envolvendo. Lógico, a gente está num contexto de N situações na vida da gente. Mas quando a gente quer realmente, não tem como as coisas não mudarem, né? E um detalhe que está aqui, né? O tempo todo a gente é ajudado. Deus, infinitamente sábio, infinitamente amor, nos auxilia na nossa caminhada. A gente não está aqui sozinho. Cada um de nós tem um anjo da guarda, um espírito protetor, um guia, um mentor. Não importa o nome que se dê, mas cada um de nós tem um espírito ao nosso lado que se interessa por nós. Temos espíritos que nos auxiliam na nossa caminhada, né? E a gente tem que aprender a se conectar, porque, na verdade, todos nós estamos aí, envolvidos num fluido que se chama fluido cósmico universal, que a física quântica chama de campo, né? Estamos aí, envolvidos nesse fluido, né? Recebendo pensamentos, emitindo pensamentos, e aí entra na nossa vida a importância da prece, né? Na terça-feira à noite a gente estava estudando aqui e a gente começou a falar sobre isso, né? Que a gente é condicionado a achar que prece é uma coisa que tem que ser feita em determinado local. Não, quando eu for no centro eu faço prece, quando eu for na igreja eu faço prece, quando eu for no terreiro eu faço prece. Não. A prece nada mais é do que uma conexão que a gente estabelece mentalmente com esses espíritos que estão a nos auxiliar, que estão ali a nos ajudar. Então não importa o lugar, não importa a quantidade de palavras. Quantas vezes a gente ora e não tem sentimento? Às vezes a gente, num momento de aflição, que a gente pare, que a gente se centralize, que a gente peça: meu Deus, me ajude. Se o sentimento está ali, pronto.
pronto, a ajuda ela vai chegar. Seja por uma pessoa, seja por uma mensagem, seja por um telefonema, não importa. De vez em quando até alguém na rua, né? Um abraço que a gente ganha de alguém que não vê um tempão, sei lá. Deus age de tantas formas na nossa vida, né? E a gente fica querendo colocar a prece num lugar assim que... não! A prece ela tem que ser natural na nossa vida. Né? Levantar de manhã, agradecer pela oportunidade. Na hora que a gente for deitar também agradecer. Pensar no nosso dia. Né? A prece é isso, é essa conexão em qualquer lugar, em qualquer momento. Né? O que vai importar na prece é o sentimento verdadeiro. E para isso, não importa. Às vezes a gente está na caminhada, está num momento difícil no trabalho, com problema em casa, e a gente começa a fazer isso, né? Estudar o Evangelho, fazer prece. A gente sente aquela atmosfera, né, mental nossa mudar. E a gente pode contribuir, né, para muitos espíritos que são sofredores, espíritos suicidas, o tempo todo. Eles falam sobre a prece, da importância que a gente tem que ter com essa conexão aí, né? Então, é importante. Então, quer dizer, não estamos sozinhos, né? E como a gente viu aqui, né, a gente já entendeu que Deus não fica lá com um caderninho anotando, né, tudo que a gente faz ou não. Né? São leis, ele cria leis gerais. E aí a gente vem para Gênesis, que é mais uma obra, né, fundamental. E eu recomendo porque é muito interessante, né? Porque a gente estuda, e aí quando a gente precisa realmente entender as coisas com um pouquinho mais de profundidade, a gente vem ler de novo e aí a gente começa a entender. Né? Estudar é isso, é vir, aí a gente passa por situações na nossa vida, e aí a gente vai estudar de novo, aquilo começa a fazer mais sentido. É um capítulo que, a princípio, né, as pessoas olham, é difícil, não é. Né? É a Gênesis no capítulo 2, que vai falar sobre Deus. Né? Os espíritos vão esclarecer muito aqui sobre a existência de Deus, os seus atributos. Então, assim, vale a pena esse estudo. E aí eu destaquei um trechinho aqui para a gente ler. Vai vindo, os espíritos vão nos levando para uma linha de raciocínio, mas eu quis me ater só um trechinho aqui para a gente entender como é essa questão de Deus estar em todos os lugares, ser onipresente, onisciente, como é que é isso? Né? E aí eles nos dizem o seguinte, que seja ou não assim quanto ao pensamento de Deus, quer dizer que ele atue diretamente ou por intermédio de um fluido, né? Para nosso raciocínio, vamos representá-lo sobre a forma concreta de um fluido inteligente, preenchendo o universo infinito. Isso. E preenchendo o universo infinito, penetrando todas as partes da criação. A natureza inteira está imersa no fluido divino, né? Como eu disse, do fluido cósmico universal, que é essa grande atmosfera, né, que nós estamos, aqui eles fazem essa comparação para a gente poder avançar um pouquinho nesse entendimento. Ora, em virtude do princípio de que as partes de um todo são da mesma natureza e têm as mesmas propriedades do todo, cada átomo desse fluido, se assim podemos nos exprimir, possuiria o pensamento, isto é, os atributos essenciais da divindade. E estando esse fluido por toda parte, tudo está sujeito à sua ação inteligente, à sua previsão e à sua solicitude. Não haverá um ser, por mais ínfimo que seja, que não esteja de alguma forma imerso nele. Estamos, assim, constantemente em presença da divindade e não podemos subtrair uma só de nossas ações do seu olhar. Nosso pensamento está em contato incessante com o seu pensamento. E é com razão que se diz que Deus lê nas mais profundas entranhas do nosso coração. Estamos nele como ele está em nós, conforme a palavra de Cristo. Para estender sua solicitude sobre todas as criaturas, Deus não tem necessidade de lançar seu olhar
do alto da imensidão. Para que ouça nossas preces, não tem necessidade de transpor o espaço, nem que elas sejam ditas com voz retumbante, porque estando Deus incessantemente ao nosso lado, nossos pensamentos repercutem nele. São como os sons de um sino que fazem vibrar todas as moléculas do ar ambiente. Né? E olha que interessante a gente entender isso, né? Porque, como eu disse, Deus não fica lá do alto, vendo o que a gente está fazendo, não. Né? Nós estamos imersos nesse fluido divino, nesse fluido que é veículo do nosso pensamento, que é veículo dos nossos sentimentos. Por isso que é importante a gente entender essa conexão com a espiritualidade. Não há barreiras para isso. Basta que a gente se ponha em pensamento e dirija a nossa vontade, as coisas vão acontecer. É dessa forma que as coisas acontecem, né? Que nós interagimos uns com os outros, que nós emitimos pensamentos, né? Então a prece é isso, é essa evocação. Então ela vai ser transmitida e Deus vai estar em toda parte. Por isso que nós devemos amar toda a criação divina, toda a natureza, né? Tudo que a gente conhece está imerso nesse fluido cósmico, nesse fluido que tem amor. Então olha como a gente tem que entender um pouco mais profundo isso, né? Sair dessa visão superficial de Deus, né? Então é um capítulo muito bom para ser lido, estudado, né? Porque a princípio as pessoas, é difícil, é complicado, mas é lógico, requer estudo. Doutrina espírita está aí. Ou a gente acha que Kardec teve todo esse trabalho para a gente deixar lá, né, em cima lá da nossa estante e não se aprofundar e não estudar, não querer entender. Não, a gente precisa fazer isso, né? Mais um trechinho aqui do item 30. Ante esses problemas insondáveis, nossa razão deve se curvar. Deus existe. Nós não saberíamos duvidar. É infinitamente justo e bom. É sua essência. Sua solicitude se estende a tudo. Não o compreendemos. Ele só pode querer nosso bem. E é por isso que devemos ter confiança nele. Isso é o essencial sobre Deus. Para saber mais, vamos esperar até que sejamos dignos de compreendê-lo. Né? Então é por isso que a gente tem que confiar. É por isso que quando eles aqui falam que a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas, é isso. É amar entendendo como é a nossa relação com Ele. Qual é o propósito dele a nos ter nos criado? Qual é o propósito de nós estarmos aqui encarnados? Por que reencarnação? Porque é justo. Deus, sendo inteligência suprema, cria também um processo para que a gente evolua, para que a gente se melhore, para que a gente faça melhores escolhas, para que a gente sofra menos, para que a gente ame o próximo. Não tem como a gente amar o próximo sem amar Deus. Por isso que é o primeiro mandamento, né? E é lógico, para saber mais, nós vamos ter que ser dignos de compreendê-lo. Nós somos muito materiais. Nós atribuímos a Deus as nossas paixões, de ser vingativo, de ser parcial, de escolher. Não. Tudo é amor, porque Deus é amor e as suas leis são puro amor. Né? Então a gente precisa entender essa questão de Deus de uma forma um pouquinho mais profunda. E claro, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Né? É estender esse amor ao próximo. No autoconhecimento, nessa busca da gente se melhorar, da gente querer evoluir, a gente também melhora para lidar com o outro, para ser mais solidário, ser mais caridoso com o outro. Porque se nós precisamos de indulgência, se nós precisamos de perdão porque a gente erra, porque a gente se equivoca, por que a gente olha o outro com tanta severidade?
Por que a gente exige do outro uma perfeição que a gente não tem? A gente quer do outro que o outro faça tudo perfeito, que o outro nos perdoe. Mas a gente está fazendo isso? Ou pelo menos se esforçando para fazer? Né? E aí a gente volta para cá, ó, segundo. Né? E aqui tendes o segundo semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tratai todos os homens como quereis que eles vos tratem. Né? E aí vai se estendendo aqui, né? Vamos lá, ó. Amar o próximo como a si mesmo. Fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Né? A gente é muito exigente com o outro. A gente olha muito o outro. Mas e o nosso dever de casa? E o nosso exercício? Né? Caridade aqui é muito importante que a gente entenda. Né? Não é a caridade material que a gente está falando. Aqui é a caridade moral. É a caridade como a entendia Jesus. Né? Como é essa caridade? O que é essa caridade? Né? Primeiro, ser benevolente para com todos. Ser indulgente com as imperfeições alheias. Perdoar as ofensas. Então, a gente vê que a coisa é um pouquinho mais profunda. Não é só a caridade material. Lógico, você ajudar o próximo, você ser caridoso com o material é importante. Mas essa caridade, como entendia Jesus, com esse aprofundamento, é diferente. É isso. E a gente sabe o quanto para nós isso ainda é difícil. Ser indulgente, ser paciente, ser caridoso, perdoar. Mas aquele perdão sincero, aquele perdão lá do fundo do coração, a gente sabe o quanto isso é um desafio para nós ainda. Cada um de nós sabe. Cada um de nós aqui, com certeza, pensa em alguém, tem um desafeto, tem uma dificuldade. A gente sabe, né? Mas é essa a proposta, né? Continuando aqui, ó. Dai a César o que é de César, né? Aquela famosa passagem lá. Esse princípio é consequente daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros, como queiramos que os outros procedam para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outrem. Toda postergação, né? O que é postergação? É o desprezo, é menosprezo, né? Menosprezar o que é do outro. O menosprezo dos seus interesses. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Estende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para os indivíduos em geral. Né? Então é importante, porque é dar o que é necessário. E um detalhe aqui que chama, né? É os deveres contraídos para com a família. Meus queridos, eu não sei vocês, mas família, né? A gente sabe o que é família. A gente sabe o que é conviver em família, né? Nós sabemos ali, é um núcleo importantíssimo. E o primeiro lugar onde a gente deve começar a exercitar a caridade, onde ela é mais difícil, e aonde é? Na nossa família. Porque ali, no nosso núcleo familiar, não estão só amigos espirituais, espíritos de luz, não. Porque nós não somos espíritos de luz. Nós somos espíritos em oportunidade de aprendizado, de resgate, de exercitar a lei de amor. E muitas vezes é onde a gente tem mais dificuldade. É dentro da nossa família.
nas nossas relações de pai, mãe, marido e amigos, a família. Né? E depois a gente ainda brinca que quando vem os agregados, né? Ainda fica mais, né? Esquenta mais o negócio. Por quê? Por que isso? Mas é exatamente ali, onde a gente está próximo, onde a gente está encarnado, é onde a gente precisa mais florescer. É onde a gente é plantado, no nosso núcleo familiar. E é onde a gente precisa exercitar essa lei de amor, de tolerância. Porque muitas vezes a gente é tolerante aqui dentro do centro. Né? Zé Manuel sempre falava, né? Que se passar alguém pisar no nosso dedinho, né? A nossa unhazinha, cravar, meu irmão, ai, foi sem querer, né? Aqui a gente tem aquela docilidade. Saiu, porta fora, tá vendo meu pé? Aquela coisa em casa, né? Então, às vezes a gente se mostra como a gente é em casa. Quem convive com a gente mais de perto sabe das nossas más tendências, sabe das nossas manias, e a gente quer impor a nossa forma de pensar ao outro, a gente sabe bem o que é. Todo mundo tem família, todo mundo tem ali questões a resolver, e aonde a gente precisa começar a exercitar essa lei de amor e de caridade, né? Ser indulgente, é ali que começa. Continuando aqui, ó. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Né? É o ponto delicado, e o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Né? E aqui é um resumo da nossa caminhada. Né? Quando a gente começa a nossa caminhada ali espiritual, nós somos só instinto, né? O instinto de sobrevivência, e aí a gente vai se depurando, né? Vai vindo aqui os instintos, depois a gente vai tendo sensações, depurando até que vira o sentimento. Né? E aí a gente vê que realmente a gente ainda na nossa condição, no ponto que nós estamos na nossa escala evolutiva, de espíritos ainda inferiores, nós não sabemos ainda o que é o amor na sua pureza, na sua integridade. Né? A gente confunde muitas vezes o amor com apego, com posse, né? Com ciúmes. A gente tem essas paixões ainda que fazem parte de nós. E nós estamos aqui para trabalhar, para entender realmente o que é a lei do amor, o que é esse amor, né? Que está aí esperando que a gente aprenda e pratique. Né? Continuando, ó, vamos lá. O amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Né? Está aqui, isso está em nós. Nós é que precisamos trabalhar para que essa sementinha de amor, para que essa semente que é a nossa essência. Se nós fomos criados por um Deus que é puro amor, é claro que também nós temos um amor dentro de nós. Só que a gente precisa cultivar. É como uma sementinha que precisa estar ali numa terra boa, adubada, com a quantidade de água certa, com a quantidade de luz solar, para que ela se desenvolva. E nós precisamos também aprender a praticar esse amor, né? Isso que é importante. Esse capítulo é bem grande, eu só estou passando aqui para a gente poder seguir aqui dentro do nosso tempo, né? E aí, nesse capítulo, eles vêm falar do egoísmo, né? Que é o oposto do amor. Né? E aí, nessa comunicação aqui, desse espírito, ele nos diz o seguinte: o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta, ou seja, impede. Né? Ao espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo
é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo coragem porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens, né? Olha como a gente precisa trabalhar, né? Nós temos ainda, nós somos muito mais orgulhosos, egoístas e vaidosos do que caridosos. Muito mais. E está tudo bem. Isso não é uma condenação, isso não é um castigo. Isso é o processo que acontece de evolução. Depende de cada um de nós. Esse trabalho do autoconhecimento, do melhoramento, né? Coragem, meus amigos, porque tem que ter coragem. Ângela falava da doação de sangue, né? Tem muita gente que eu falei, tem que ter coragem, porque nem todo mundo gosta de agulha, né? Mas tem que ter coragem, né? Para ir lá doar, é um ato de amor. Doação, né? É um ato de amor, mas tem que ter coragem. E ele fala aqui, né? A gente tem que dirigir a nossa força, a nossa coragem para combater em nós esse egoísmo. Porque isso é antagônico, é o oposto da caridade. É o oposto de perdoar, é o oposto de fazer pelo outro que a gente gostaria que fizessem pela gente, né? Então a gente tem que combater isso, né? E tem que ter coragem. Coragem, humildade, vontade, né? E muitas vezes são virtudes que a gente só acha bonito, mas que a gente ainda não tem, né? A gente admitir que a gente está equivocado, a gente admitir que o outro tem razão. Não, a gente quer sempre ter razão, tem que ser sempre feito dessa forma. Tem que ser assim, porque senão não vale. Tem que ser do meu jeito. A minha forma de pensar é o que impera, né? A gente não está vendo isso aí, gente? Isso a gente pode levar para todos os campos da nossa vida. Na internet, na política, em todos os lugares. É respeitar. Você pode não concordar com o outro e está tudo bem, isso é bom, isso é válido. Mas você tem que respeitar a opinião do outro. Não querer ficar nessa briga de ego, nessa briga ali, um querendo ter razão, né? E a gente não chega a lugar nenhum. A gente está vendo aí como é que está, né? A sociedade. É a esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa lepra, que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Cabe-vos, a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos pedrouços que lhe embaraçam a marcha. Expulsai da terra o egoísmo, para que ela possa subir na escala dos mundos. Porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, para o que cumpre que, primeiramente, o expilais dos vossos corações, né? E a gente acha que a Terra vai, né? É um planeta, vai se transformar um dia num planeta de regeneração, num planeta melhor do que a gente tem hoje. Mas a gente fica esperando que o bem venha de fora, né? Que o trabalho, que a gente acorde de manhã, pronto, o mundo se transformou, como num passe de mágica. Não. Se a gente quer mudança no mundo, que a gente seja a primeira mudança aqui dentro do nosso coração e dentro dos nossos pensamentos. Não é ficar esperando, porque a melhora, a evolução não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então, aonde você estiver, dentro da sua casa, no seu trabalho, exercendo, você sendo um cidadão do universo, faça a sua parte. Não importa que se não vai estar no Instagram, se não vai estar no Facebook, não interessa.
A gente olha a vida dos outros no Instagram, no Facebook, e a gente vê o palco. A gente não sabe dos bastidores da vida das pessoas. A gente não sabe a dor. A gente não sabe. A gente olha, acha tudo muito bom, e às vezes a gente fica mal, porque diz, nossa, minha vida é tão sem graça, não acontece nada, não viajo, não faço isso. Que nada, a gente não sabe o que vai no coração do outro. Se a gente tem dificuldade de lidar com sentimentos, com emoções, por que achar que o outro não tem? Isso é uma ilusão, pensar isso. Faça você a sua parte, seja a mudança que você quer ser. Dentro do seu trabalho, com a ideologia que você abraçar, querendo cuidar do planeta, dos animais. Tem tanto trabalho, tanta gente precisando de amor. A obra de Deus precisa do nosso amor, precisa da nossa ação. Essa é a nossa missão. Nós não estamos aqui para mais nada, a não ser para evoluir e aprender a amar. Isso tem que começar dentro de nós, não é ficar esperando que o mundo mude. Faça você a diferença, tome uma atitude. Comece mudando seus pensamentos, comece fazendo mais prece, comece estendendo a mão para aquele que está ali do seu lado. Pequenas coisas que a gente acha, não, eu vim aqui, eu tenho uma grande missão. Se a gente já sair daqui um pouquinho menos egoísta, um pouquinho menos orgulhoso, a gente já vai estar no lucro. A gente já vai estar ganhando. Essa encarnação já vai estar valendo a pena, né? Então, a gente tem que estar atento para isso aí. Então, primeiro, a gente tem que tirar esse egoísmo de dentro de nós, né? De dentro de nós. A gente muda, tudo muda. A gente tem que ser um agente de transformação, né? E de mudança. E para a gente terminar, mais um itemzinho que fala sobre a fé e a caridade, né? Sim, meus filhos, é inútil que o homem, ávido de gozos, procure iludir-se sobre o seu destino nesse mundo, pretendendo ser-lhe lícito ocupar-se unicamente com a sua felicidade, né? É o que a gente escuta. Não, eu só quero ser feliz, o negócio é ser feliz, vamos ser felizes, né? Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral. Né? Aqui vou dar uma de Sueli, que é professora de português, né, Rogério? Que ela fala exclusivamente. É para isso que nós estamos aqui, né? A vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. É por isso que a gente está aqui, né? Sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades, é esse também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Com efeito, só a poder de concessões e sacrifícios mútuos, podeis conservar a harmonia entre elementos tão diversos, né? Como eu disse, da família. Nós estamos na família, nós estamos na sociedade, e o que eles falam aqui, né? Diversidade de gostos, de pendores, de necessidades. Cada um de nós estamos envolvidos e submetidos às mesmas leis. Mas cada um de nós, aonde a gente estiver, a gente precisa aprender determinada lição. A ser menos egoísta, o outro a ser menos orgulhoso, o outro a ser menos vaidoso, né? Menos controlador, né? Como a gente gosta do controle, né? Como a gente gosta de ter razão, das coisas serem assim, tudo do nosso jeitinho, né? Então a gente precisa ter o famoso jogo de cintura, né? Para a gente poder viver, ter flexibilidade, porque senão a gente, né, não vai muito longe. Com efeito, só a poder de concessões e sacrifícios mútuos podeis conservar a harmonia entre elementos tão diversos, né? É o respeito mútuo, como a gente estava falando. Você pode não concordar, você tem que respeitar, né? Tereis, contudo, razão se afirmardes que a felicidade se acha destinada a um homem nesse mundo, desde que ele a procure
não nos gozos materiais, e sim no bem. A cristandade, a história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para serdes cristãos, não se vos faz mister nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Né? Então, olha como é importante a gente ter fé e a gente ter caridade. São duas virtudes maravilhosas. Porque a gente fala de fé. Fé sem obras não tem. E a fé, ela se exercita exatamente assim. Na caridade, no exercício, na lida com o nosso próximo. Praticando a lei de amor. Né? Praticando estando evoluindo, porque a gente está aqui para isso. É exclusivamente moral, que é o nosso objetivo. É lógico que se a gente, né, hoje a gente já tem algumas facilidades, é bom, né? A gente gosta de ter conforto, não é apologia à pobreza, não é nada disso. Mas é entender que nós estamos aqui com um propósito, de nos aperfeiçoar. Então, tudo que nós temos, os instrumentos, a matéria, o corpo físico, é um instrumento para que a gente evolua. É importante, porque na nossa vida em sociedade, na nossa vida de relação, é que a gente vai se depurando, é que a gente vai se demorando, vai se melhorando mesmo, crescendo, evoluindo. A gente precisa do outro, né? Essa questão de achar que a gente é autossuficiente, isso é egoísmo, né? Ninguém evolui sem o outro. A gente precisa uns dos outros. Tem gente que faz um trabalho que o outro não faz. O outro tem uma aptidão numa área que o outro não tem. E essa união, essa convivência que vai nos facilitar, né? Então, meus queridos, é que a gente entenda, né, que amar a Deus em primeiro lugar e amar ao próximo estão conectados. Não é como a gente fazer uma coisa sem fazer a outra, né? E que a gente também, nesse processo que é importante, de autoconhecimento, de reforma íntima, é importante que a gente tenha amor, né, tolerância, paciência, leveza e confiança. Né? É preciso que a gente confie. Mas isso se inicia primeiro com a gente mesmo. Porque a gente precisa também desse amor, dessa paciência com a gente. Porque não vamos nos iludir que amanhã a gente vai levantar, é tão bom, né? Vou amar o meu próximo. A gente nem se ama. Como é que a gente acha que vai amar o próximo? E amar a si mesmo é ter isso, paciência, leveza, é se acolher. Isso não tem que ser um martírio. Isso não tem que ser um autoflagelamento, não. Isso tem que ser de uma forma leve e a gente entender que isso é gradual. É dia a dia, é encarnação a encarnação. E assim a gente vai progredindo. Até a gente chegar ao nosso destino. Porque nós fomos criados para chegarmos à perfeição. Só que é uma longa caminhada que a gente tem, né? E para encerrar de uma forma poética, vou ler só um trechinho aqui de Luís Vaz de Camões. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Boa noite a todos, que a gente tenha uma ótima semana e que a gente aprenda a amar, porque é isso que a gente veio fazer aqui. Até a próxima.